Eu tenho certeza que o Senhor falará conosco esta noite e haverá sinais, prodígios e milagres. Queridos, esta palavra ela está falando a respeito da ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressurge ao terceiro dia, e ele então se preocupa em transmitir a sua mensagem para aqueles que ficaram tristes, chateados pela sua morte. E se nós atentarmos ao texto, veremos que a grande preocupação de Jesus aqui era que se avisasse a Pedro da ressurreição. Por quê? Irmãos, como nós sabemos, Pedro ele nega a Jesus por 3 vezes. Naquele momento fatídico, quando Jesus estava sendo levado para os julgamentos, Pedro então o nega 3 vezes. E nessas 3 vezes, na última vez, Jesus o olha dentro dos olhos quando ele faz esta negativa. E Pedro, depois desse momento, ele não vê mais a Jesus. Ele não consegue mais vê-lo, só depois que Jesus ressuscita. E a palavra do Senhor diz nesse momento que a grande preocupação do anjo, quando está aqui no sepulcro, é que as mulheres fossem avisar primeiro a Pedro. E como eu tenho dito, como eu tenho pregado, nada na Bíblia Sagrada é por acaso. Nada do que está escrito está escrito aleatoriamente, é porque tem uma finalidade. Quando a Bíblia está dizendo que primeiro foi-se avisar a Pedro, é porque Pedro estava chateado, é porque Pedro não tinha mais expectativa de encontrar Jesus. Pedro estava num canto, Pedro estava, irmãos, distante de Jesus. Então o anjo tinha essa preocupação de que ele fosse avisado primeiro, de que ele recebesse essa notícia primeiro. Por que a Bíblia diz isso? Porque Jesus não esquece de nenhum de nós em nenhum dos momentos. Por quais sejam os problemas que você tenha passado, por quais sejam os infortúnios, as intempéries, Jesus ele não esquece de você. Em todos os momentos você vai ser lembrado por ele. Pode ter um amigo, o esposo, a esposa, até mesmo o teu filho te esquecer, mas Jesus sempre se lembrará de você nos momentos difíceis. Ele sempre fará menção do teu nome. É por isso que no livro do profeta Isaías, Deus diz: eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estarão continuamente diante de mim. Então você que entrou aqui nesta cruzada, chateado, sem esperança, sem expectativa, eu quero lhe dizer: Jesus está indo ao teu encontro para dizer: eu me lembro de ti. Jesus está indo ao teu encontro para dizer: ei, eu sei das tuas angústias, eu sei das tuas tribulações, dos teus momentos difíceis, eu sei do teu choro, eu sei como dormistes e como levantastes, e eu não tenho te deixado. Queridos, Jesus tem compromisso conosco. Por mais que nós não possamos vê-lo e nem senti-lo, mas Jesus tem compromisso. Eu acho interessante quando as pessoas colocam nos seus carros: Deus é fiel. Realmente Ele é fiel. E nós? Ele não esquece de nós em nenhum momento, mas nós esquecemos dele. Em momentos que vem sobre a nossa vida, nós esquecemos de Jesus. Mas Ele sempre está se lembrando das nossas tribulações, dos nossos problemas, das nossas dificuldades. E a Bíblia diz que esse anjo, ele queria que Pedro tivesse essa notícia em primeiro lugar. Porque Pedro estava num canto. Pedro havia negado o seu mestre, e para ele não havia mais esperança. Para ele não havia mais aquele elo de ligação com Jesus. Mas por mais que nós chateemos Jesus, Ele não esquece de nós. Aleluia. Por mais que nós use
desmereçamos, Ele não esquece de nós. Ele continua do nosso lado, com aquele amor incondicional, amor esse que o apóstolo João não consegue dimensionar o tamanho do amor, quando ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não consegue achar no léxico, no dicionário, uma palavra que pudesse dimensionar o tamanho do amor de Deus. Ele fala de uma tal maneira, de tão grande que é. Por isso eu digo, você que está aqui nesta noite, em busca de um milagre, em busca de uma vitória, em busca de uma mudança, pode ter certeza, você veio ao lugar certo. Você não está aqui num consultório médico, você não está no escritório de advocacia, você não está no tribunal de júri buscando uma sentença favorável. Você está na casa do teu Deus, na casa do teu Pai, e na casa do teu Deus haverá vitória, haverá de novo um milagre. Deus vai restituir vidas nesta noite, Deus vai restaurar vidas nesta noite. Eu não estou aqui para massagear o teu ego, eu estou aqui para lhe trazer convicções filosóficas, estou aqui para lhe dizer o que Deus manda te falar. Ele vai restituir sonhos, Ele vai restaurar projetos, Ele vai te levantar de novo da cinza e do pó, porque Ele é Deus. Jesus queria que Pedro fosse avisado, para que ele não ficasse chateado. Ei Pedro, eu não me esqueci de você. Irmão, havia todo um colégio apostólico onde o anjo poderia ter ido avisar um daquele, mas o anjo se preocupou em levar a notícia a Pedro. É por isso que no livro do profeta Joel diz: quando eu acho que eu estou fraco, aí sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Pegai as vossas enxadas das suas coisas. Quando você acha que está fraco, quando você acha que está diminuído, é aí que o Espírito de Deus vai se aperfeiçoando em você. É aí que Deus vai aperfeiçoando no teu caráter, no teu dia a dia, mudando, transformando os passos, as suas convicções. E a palavra vai evoluindo. E quando nós vamos lendo, continuando lendo, a Bíblia diz, e eu quero que vocês acompanhem comigo, verso de número 13, Marcos 16, verso número 13. E indo estes anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11. Estando eles assentados juntamente, lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que tinham visto já ressuscitado. Existem pessoas, irmãos, que não acreditam mais em Jesus, mesmo dentro da igreja, não acreditam no milagre, na transformação que Jesus vai fazer. Estão aqui porque precisam ocupar o tempo, precisam ocupar aquele espaço, aquele momento, mas na verdade não creem no milagre real. A Bíblia aqui está dizendo que eles não creram. Eles não acreditaram que Jesus pudesse estar vivo e que poderia operar milagres. E Jesus então aparece para eles para poder confrontar a incredulidade daqueles homens. E quando Jesus chega, então ele diz algo que nós precisamos entender como crentes. Verso de número 15: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esses sinais e esses prodígios precisam acontecer no centro da igreja.
Se nessa noite aqui existem pessoas que creem, que acreditam, haverá milagres na tua vida. O anjo do Senhor virá e ele vai tocar pessoas com câncer, pessoas com doença na pele, nos músculos. Haverá sinais e prodígios. Deus falava comigo no início dessa campanha: haverá sinais e prodígios. E nesses primeiros 2 dias nós vimos sinais e prodígios aqui. E eu tenho certeza que hoje, neste dia, Deus vai operar grandes milagres. Enquanto eu prego, eu vou sentindo a essência do Espírito Santo. Enquanto eu vou pregando, eu vou sentindo a aproximação do Espírito. Todos nós que pregamos, quando você começa a pregar, parece que o Espírito está tão longe. Mas à medida que vamos pregando, o Espírito de Deus vai se aproximando e a gente vai se sentindo mais robustecido. E eu tenho certeza que nessa noite Deus vai operar grandes bênçãos. Porque nós estamos aqui, irmãos, para cultuar aquele que venceu a morte. Aquele que venceu principados e potestades. E eu me lembro de um grande poema de um italiano, um poeta italiano. Ele escreve um belo poema, que nessa noite eu queria mudar um pouco esse poema. Esse poeta italiano, ele começa a escrever um poema muito lindo, para falar sobre fortaleza. E aí ele começa dizendo assim: forte é o ferro. Mas aí ele pensa um pouco, ele fala: não, forte é o fogo, porque derrete o ferro. Aí ele pensa, mas o fogo não, forte é a água, porque apaga o fogo. E ele vai pensando e fala: não pode ser a água, forte é o sol que evapora a água. Aí ele pensa: não pode ser o sol, forte é a montanha que esconde o sol. Aí ele fala: não pode ser a montanha, forte é o homem que vai lá e acaba com a montanha. E ele finaliza o seu poema assim. Mas nessa noite eu quero dizer que forte não é o ferro, não é o fogo, forte não é a água, forte não é o vento, forte não é a montanha, forte não é o homem, mas forte é Jesus Cristo de Nazaré, que venceu a morte. E nós estamos aqui nesta noite porque nós estamos cultuando aquele que venceu a morte. E haverá sinais e prodígios no meio da igreja, porque se não houver sinais e não houver prodígios, a igreja não vai crer. É noite de milagres, queridos. É noite de restituição do teu casamento, da tua vida financeira. É noite de restituição ministerial. Você que tinha ministério e perdeu o teu ministério por algum tropeço no caminho, você perdeu, deixou-se esvair das tuas mãos. E é interessante isso, que quando Deus nos dá algo na mão, ministerial, e nós perdemos, irmãos, nós ficamos como sem arma, e somos presa fácil do inimigo. O soldado, ele tem que estar em batalha, ele tem que estar na ativa. O soldado, quando ele sai da batalha, ele senta, ele é presa fácil para o inimigo. A Bíblia diz que Davi, quando peca com Batseba, ele tinha ficado em casa, enquanto os seus generais tinham ido para a batalha. Essa noite, Deus quer te restituir de novo, ministerialmente. Deus quer trazer você de volta para fazer a obra do Senhor. Você já está tempo demais parado, enferrujado. É hora de abrir o armário espiritual, pegar as ferramentas e sair para cumprir o ID do Senhor, o ID por todo mundo, e pregar o Evangelho. Essa cruzada está sendo um sucesso, mas poderia ser mais se houvesse mais soldados. Se houvesse mais soldados na batalha, indo nas favelas, indo nas ruas e corredores e becos, trazendo as almas necessitadas, porque nós precisamos, a igreja precisa fazer o ID. A igreja precisa cumprir, porque esse mundo está sendo tragado, esse mundo está sendo corrompido, esse mundo cada dia mais cambaleia como um bêbado. Não tem-se mais noção de honra, de conduta, ninguém mais sabe o que é certo, o que é errado, está tudo misturado. E a igreja precisa se posicionar, a igreja precisa
aleluia. Foi a irmã que leu aqui, e eu reitero, eu ratifico, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, santo. Santa do Senhor, toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás, porque Deus tem compromisso contigo, há uma aliança contigo, aleluia. Você vai sair daqui diferente, você vai sair daqui voando, flutuando nas asas do Espírito, porque Deus tem um compromisso contigo, aleluia. Pegue nesta noite, coloque a mão no bolso, tira a reservista e se aliste nesse exército, porque é chegado a hora, os campos estão maduros e nós precisamos de novos ceifeiros, aleluia. A igreja precisa atuar. Esses sinais vai segui-los. Haverá milagres através das suas mãos. Haverá mudança de situação através da tua presença. Amanhã, segunda-feira, quando você adentrar no seu local de serviço, as pessoas vão te olhar e vão falar: mas peraí, o que está acontecendo? Que brilho é esse? É exatamente aquele brilho que quando Moisés desce do Monte Horebe, as pessoas olham para ele e o seu rosto resplandecia, porque a glória de Deus estará sobre a tua vida, aleluia. Aquele chefe encapetado terá que ver a glória de Deus sobre ti. Aquela pessoa que trabalha do teu lado, que quer puxar o teu tapete, terá que ver a glória de Deus sobre ti, aleluia. E toda ferramenta não vai prosperar, porque Deus será contigo, aleluia. Esses demônios tramando contra a vida dos cristãos, para destruir casamentos, para destruir a tua vida financeira. Há demônios tramando para tentar tirá-lo do caminho, mas nesta noite o Espírito Santo começa a abrir olhos, desvendar, para você entender que Deus é contigo. Pode se levantar 1000 demônios, mas terão que cair, porque Deus será contigo, aleluia. Vai tramar contra o teu casamento, vai tramar contra o teu ministério, vai fazendo ficar triste, chateado, mas Deus será contigo para te fortalecer, para alegrar o teu coração, e nada vai conseguir tirá-lo da caminhada. Quando nós falamos isso, as pessoas acham que é conversa de pastor, mas demônios tramam contra as vidas, irmãos. Sutilmente ele vai tramando dentro da igreja, nos ministérios, em casamentos, em vidas financeiras. Ele vai jogando pedrinhas, e você vai ficando chateado. Sabe aquela hora que você vai sair e o carro não pega? Sabe aquele momento que você vai sair e não tem gasolina, não tem dinheiro? É isso que o diabo tenta fazer, essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes. Quem é levita, como a irmã, e grava os CDs e tenta divulgar o trabalho, e às vezes não consegue, aí o diabo começa a semear, tá vendo? Para que continuar com isso? Mas quando o diabo faz isso, irmãos, levanta-se ao nosso lado um ancião de dias, cabelos brancos como lã branca, os olhos como fogo, os pés reluzentes como latão saído da fornalha, no peito, cinturão traçado, uma espada de 2 gumes, e na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele se levanta do teu lado e peleja por ti, aleluia. É por isso que tem muito crente aqui que não cai, está parecendo bambu, o vento leva ele até no chão, ele toca e verga, mas não cai, porque o Espírito de Deus é com ele, aleluia. Tem crente aqui que as pessoas falam: mas como que não caiu ainda, rapaz? Não parou porque não sei o que está acontecendo, já vem doença, já vem morte, já vem tribulação, e não cai. Ele não cai
seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas que acham que estão de pé porque é forte, irmãos. Tem muitas pessoas que estão de pé e acham que estão de pé porque não. Eu leio muito a Bíblia, pastor. Eu estou de pé porque eu consolo. Não é nada disso, santo. Não é nada disso. Você está de pé porque Deus tem uma aliança contigo. Tu está de pé porque quando Satanás tenta te derrubar, Deus te ampara. Há um compromisso. Essa noite eu não estou aqui pregando um Deus, irmãos, que você pega ele. Não é um Deus que você pega, coloca no chão, passa uma franelinha, pega, põe aqui, cuidado para não cair. Não! Eu não estou aqui pregando um Deus que você cuida dele. Estou pregando um Deus que cuida de você, aleluia! Não é um Deus que você está preocupado em colocar no lugar e passar a franela e ele vai cair, não! Estou pregando um Deus que quando você acorda e quando você dorme, ele cuida de você, aleluia! Um Deus que às vezes Satanás quer te dar pesadelos à noite para você não dormir. E Deus entra no sonho e fala: não vai dar pesadelo para meu filho, eu vou dar sonhos bons. Aleluia, Deus. Quantas pessoas aqui tinham pesadelos e não tem mais? Por que será que não tem mais pesadelo? Porque Deus é contigo, santo. É porque Deus não deixa, Deus quer te dar sonhos bons. Por isso que o salmista Davi diz: quando coloca a minha cabeça no travesseiro eu durmo. Glória a Deus. Aleluia. Deus nos guarda, Deus nos protege. Jesus não ressuscitou ao terceiro dia só para dar uma de bonitinho, não. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, o que está escrito em Lucas 10, 19: eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e nada poderá me fazer dano algum. Jesus ressuscitou para lhe dar poder sobre os demônios. Jesus ressuscitou para te dar convicções de vida. A história diz que quando Siddhartha Gautama, o Buda, morreu no leito de morte, ele diz: procurei a verdade e não encontrei. Mas o nosso Cristo, antes de morrer, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia! Colocou toda a filosofia no bolso, colocou todo o sistema teocrático, colocou toda a ciência no bolso, porque Jesus é maior. Jesus é maior. E nessa noite eu venho para lhe dizer: meu horário já está terminando. Já pedi para eu terminar logo essa noite, que eu falo demais. A senhora mandou 3 recados. Milagres estão relacionados àquele que crê, aquele que tem compromisso com Jesus. Glória, aleluia. Tem muitas pessoas que não têm compromisso com Jesus, estendendo as mãos e querendo que o milagre aconteça. Não vai acontecer, querido. Você vai se frustrar. O milagre só acontece com quem tem compromisso com Jesus. Aleluia, Deus. Glória. Elias se apresenta diante de Acabe, o rei Acabe, e diz para ele: segundo a minha palavra, não vai chover. Aleluia. E nem orvalho cai do céu. Não falou nem de Deus, mas falou: segundo a minha palavra. Ele nem consultou Deus. Porque quem tem compromisso com Deus, irmão, Deus assina embaixo. Aleluia. Estes sinais seguirão aos que crerem. Eu quero pregar nessa noite para quem crê no milagre, quem crê na restituição, quem crê na restauração, quem crê que Deus pode tirar de novo o teu ministério nas mãos.
Espírito